Fala pessoal, vocês gostaram bastante aí do último episódio de Bolsa para Iniciantes. Eu trago aí como a gente pode estar iniciando. Então hoje vou mostrar para vocês como a gente pode começar e montar nossa carteira de dividendos. Agora que você já sabe como é que funciona a bolsa, vamos aprender aí a montar a sua própria carteira. Sem enrolação, por onde a gente pode começar? Primeiro, agora que você sabe, né, tudo ali como funciona, vamos olhar as ações em setores, tá? Não vamos olhar elas de formas individuais. Olha só. Foque em setores perenes. Diversifique sua carteira investindo em ações, setores resilientes, como financeiro, seguros, energia elétrica, saneamento básico e saúde. Daqui a pouquinho já vou mostrar um exemplo de ações na bolsa em cada um desses setores, tá? E por que a gente deve focar nesses setores? Olha só, esses setores tendem a ser menos afetados por oscilações econômicas, costumam pagar dividendos estáveis. Quer um exemplo? Lembra da pandemia? A bolsa caiu 60%. Se a gente olhar ali, muitas empresas quebraram na época da pandemia, tiveram que fechar as portas, mas vamos olhar para o setor financeiro. Continuou funcionando, o setor de seguros também, energia elétrica principalmente, todo mundo teve que continuar com energia em casa, principalmente, né, a parte ali dos hospitais e etc. Saneamento básico também e saúde também. Então, os setores perenes, não importa em que momento a gente está passando da nossa vida, eles vão ser necessários, tá? São aí os setores básicos da vida. E por serem aí menos oscilantes, por possuírem aí grandes margens na hora de gerar lucro, são empresas que costumam pagar dividendos mais estáveis, então encaixam perfeitamente numa carteira de dividendos. Vou trazer aqui algum exemplo de ações em setores perenes. O setor financeiro, que é o setor de bancos. Temos aí Banco do Brasil, BBRS3, Itaú, Santander. Aqui é o ticket de negociação que eu expliquei no último vídeo, né? Se você tem interesse em comprar ação, você deve digitar esse código aqui lá no seu aplicativo de corretora. Lembrando que eu não estou recomendando você comprar nenhuma dessas ações, tá? Estou apenas mostrando aqui exemplos de ações em cada um dos setores. Energia elétrica, temos a ENGIE, que é uma geradora de energia, Taesa e Transmissão Paulista, que são duas empresas na transmissão de energia. Setor de seguros, temos a Porto Seguro, que é bem famosa, né? PSSA 3, Caixa Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, saneamento básico, temos a Sanepar, Copasa e Sabesp. Então, beleza, agora que você entende aí o que é os setores, como é que a gente pode escolher uma ação aqui, né? Eu apresentei várias aqui, mas o ideal é você escolher ações, né? Então, olha só. Primeiro, procure por ações de empresas estáveis, com histórico consistente de pagamento de dividendos ao longo do tempo. Analise os fundamentos financeiros da empresa, incluindo lucros consistentes, baixa dívida e fluxo de caixa saudável. Isso aqui é um pouquinho complexo, né? Eu tenho um vídeo explicando exatamente como é que a gente faz uma análise para escolher uma ação. Vou deixar aí no comentário fixado e também vou deixar aí no card. E onde você pode encontrar essas informações, né? Tem vários sites, eu pessoalmente utilizo esses dois, que é o statusinvest.com e o Investidor 10. Gosto bastante, você abre lá, clica na lupinha, pesquisa a ação e lá vai ter todas as informações, lucro, dividendo, se está barato, se está caro, mostra tudo lá, balanço patrimonial. Então ali você já consegue fazer um estudo bem amplo da empresa, tá? Outra pergunta que também surge bastante é: quantas ações eu devo ter na carteira, né? Quando eu vou começar, quantas ações eu devo escolher? Olha só, é uma decisão totalmente pessoal. Depende da quantidade de ativos que você consegue fazer a gestão, pelo menos trimestralmente. Então vai de você. Se você consegue dar conta de acompanhar 10 ações todo trimestre, pelo menos, pode ter 10 ações. Agora, se você é uma pessoa muito ocupada, não tem muito tempo, talvez ali 5, 4, 6 ações. E claro, não vai ter uma carteira aí extremamente diversificada com 50 ações, e aí você não vai dar nem conta, né, de estar analisando, talvez você não vai nem lembrar de uma ação que você tem, né. Olha só, não force uma diversificação ao montar uma carteira. Comece com uma ação e vá diversificando com o tempo. Então, se você está começando agora, não queira forçar uma diversificação. Por exemplo, você vai começar a carteira, não, vou pegar 2 ações de banco, 2 ações de energia elétrica, 2 ações de saneamento, 2 ações de seguro. Não faça isso. Comece ali com uma ação, escolha uma ação, estuda direitinho, vê se ela faz sentido, começa com ela. Beleza, passou alguns meses, você foi entendendo o mercado, compra mais uma, e aí você foi ganhando dividendos, foi entendendo como funciona e vai comprando. A diversificação, ela vem com o tempo, tá? Você começar na bolsa com 10 ações, às vezes você vai fazer uma análise errada, o que é comum, né? Você está começando, é normal você analisar uma empresa errada e ela acabar sendo uma empresa ruim. Então, comece aí com uma ação, estude bem, pegue ações aí famosas, ações perenes, ações que estão no mercado aí há muito tempo, e aí sim, você já vai estar eliminando o risco. E a diversificação vai vindo com o tempo, você vai montando aí a sua carteira. Outra pergunta que surge bastante do pessoal é: qual é o melhor momento para começar a comprar, começar a montar a carteira? Primeiro, se você já tem ações, é quando as ações estão abaixo do seu preço teto. O que é o preço teto, né? É um preço que a gente pré-define de cada ação que a gente aceitaria pagar nela.
Eu não vou entrar muito a fundo, também tem um vídeo sobre como calcular, o que é, para que funciona, vou deixar aí no card também. Já para quem está começando, o melhor momento é o de crise, tá? Olha só, os momentos de crise tendem a levar os preços das ações abaixo do valor patrimonial justo, o que torna a ação barata. Então, momentos de crise, muita gente acaba ficando com medo. Quantas vezes, né, teve aí crises e todo mundo falou que a bolsa ia acabar e a bolsa tá aí há mais de 100 anos e não acabou. Então, esquece essa coisa aí de bolsa vai acabar. A bolsa nunca vai acabar, tá? Esses momentos de crise, na verdade, são os melhores momentos para a gente estar comprando. A gente consegue comprar mais ações mais baratas e que no futuro vão gerar mais retorno através dos dividendos. E olha só, quanto mais caro você pagar em uma ação, menor será o seu dividend yield, né? Então, cuidado ao sair pagando qualquer preço em uma ação, ela pode estar muito cara, e aí você vai ter uma rentabilidade menor, um dividend yield menor, né? E aí, o que é o dividend yield, né? Olha só, é uma métrica que a gente utiliza. Olha só, métrica utilizada para medir a rentabilidade da sua carteira em recebimento de dividendos. Quanto maior o dividend yield, maior o dividendo recebido da carteira. Então, a gente utiliza o dividend yield para medir a rentabilidade da nossa carteira. Como se fosse, por exemplo, a poupança. A poupança rende 6%, essa é a rentabilidade da poupança. A gente usa o dividend yield para medir a rentabilidade da nossa carteira. Quer ver um exemplo? Olha só, fiz aqui uma carteira de exemplo com 3 ações que possuem R$ 1.000 investidos. Banco do Brasil, vamos supor aí que pagou 12% de dividend yield, Taesa pagou 10% e Sanepar pagou 8%. Como é que a gente descobre a média? Soma tudo e divide por 3, né? Então, 12 mais 10, 22, mais 8, 30, divide por 3, chegamos num dividend yield médio aí de 10%. Ou seja, média da carteira, 10% de dividend yield. Esses R$ 100 investidos geraram R$ 100 de dividendos. Essa é a rentabilidade, como se fosse aí uma poupança, para quem não entende muito. Você coloca R$ 1.000 na poupança, se ela rende 6% ao ano, então no final do ano você vai ter R$ 60 de lucro, né, ali que rendeu na poupança. As ações, se sua carteira tem 10% de dividend yield, então seus R$ 100 investidos geraram R$ 100 de dividendos. E aí eu tenho que entrar num ponto muito importante aqui, que é cuidado com o dividend yield alto, né? Muita gente deve estar pensando aí, beleza, então, já que é o dividend yield que mostra o quanto eu vou receber, então vou escolher as ações aí que tem maior dividend yield. E cuidado, que isso aí pode ser um problema, tá? Olha só, cuidado com ações que pagam alto dividendo. Não é saudável e em algum momento esse dividendo será cortado e a empresa será prejudicada. Às vezes, um dividend yield, lembra que o dividendo sai do caixa da empresa, sai do lucro. Às vezes, um dividendo muito alto, a empresa pode acabar gerando dívidas para pagar mais dividendos. Pode acontecer, tá? É até normal no mercado, então cuidado com esse tipo de ação. E só para você ter uma ideia em mente, um dividend yield saudável de uma ação gira em torno de 6 a 15%, tá? Na média ali de 10, 9, 11%, tá ok. 6% é o mínimo que a gente gosta de receber. Abaixo de 6% é menos que a poupança, então não vale a pena, tá? 6%, então é o mínimo. Acima de 7%, até 12, 13, 14% de dividend yield, tá ok de receber sim, tá? E como é que a gente calcula o dividend yield, né? Olha só, é o dividendo pago dos últimos 12 meses dividido pelo preço pago pela ação. Então, o dividend yield ele sempre vai medir o passado da sua carteira, tá? Nunca o futuro. Olha só um exemplo. Uma ação que custa R$ 10 pagou R$ 1 de dividendo por ação no ano. Logo, o dividend yield dessa ação é 10%, né? É o dividendo pago dividido pelo preço pago. Então, vamos pegar R$ 1 e dividir por 10, fica 0,1. Multiplica por 100 para transformar em porcentagem, 10% de dividend yield. E aí um segredinho para a gente estar aumentando o seu dividendo. Olha só, peguei o mesmo exemplo de novo. R$ 10 pagou R$ 1, então o dividend yield é 10%. Mas vamos supor que aconteceu uma crise, a bolsa despencou e levou essa mesma ação a custar R$ 5. Então ela caiu pela metade do preço. E não foi porque ela está ruim, não foi porque ela reportou prejuízo, e sim porque a bolsa despencou em si, né? Aconteceu uma crise e aí leva todas as ações para baixo. Então, se a gente refazer o cálculo, supondo que você comprou elas a R$ 5, ela continuou pagando R$ 1 de dividendo, concordam? Olha só, R$ 1 dividido por 5 dá 0,20, multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, dividend yield de 20%. Então, dobramos aí o nosso dividendo simplesmente porque compramos mais barato. Então, quanto mais barato você comprar a ação, maior vai ser o seu dividendo, tá? Fique sempre atento a isso. Me fala aí algum investimento que tem um retorno de 20% de forma saudável. Não existe, cara. Somente em ações. Isso aqui é extremamente saudável. A empresa não está pagando mais, ela está pagando os mesmos R$ 1. Só que a ação ficou barata porque a crise levou as ações para baixo. Todo mundo fica com medo, todo mundo quer vender.
e aí é o momento que os espertos vêm e compram barato, e acabam tendo um retorno, né, ao ano de 20%. E outro segredinho aí para a gente aumentar o nosso dividendo é através do reinvestimento de dividendos, tá? Então, nesse exemplo aqui, temos duas carteiras. A azul clara, que é essa mais alta, é a pessoa que teve a carteira e reinvestiu seus dividendos. E a azul escura é a pessoa que somente comprou ações e não reinvestiu dividendos. Então, perceba que a azul escura teve um crescimento de 800% de 1999 até 2019. Ela começou aqui e hoje ela está com 97 mil. Porém, ela gastou os dividendos, ela não comprou mais ações com dividendos. E olha só a pessoa aí que teve a carteira reinvestindo os dividendos, teve um crescimento de 3.000%. Então, no mesmo período, investindo a mesma quantidade de dinheiro, porém pegando o dividendo e comprando mais ações, ficou com um patrimônio de 340 mil, mais de 3 vezes, né, do que a pessoa aí que não reinvestiu dividendos. Então, reinvestir o dividendo vai fazer você chegar aí na sua meta muito mais rápido, tá? É um acelerador aí de patrimônio, vai te ajudar demais. E o último segredinho aqui para aumentar o dividendo é a gente focar sempre na quantidade de ações compradas e não do nosso patrimônio. Então tira o patrimônio da cabeça, tá? Não olha ali, nossa, tenho 100 mil, 150 mil investidos. Não olha para isso aí só vai aumentar o seu ego. Não é ele que vai te gerar dinheiro, porque se você vender o seu patrimônio, você vai ter o dinheiro sim, mas você vai voltar para o zero, né? Já o dividendo não. Você sempre vai estar recebendo, não importa o que aconteça. Olha só, o patrimônio ele pode variar todos os dias. Pode ir para 100 mil, 150, 90 mil, 80 mil. Já o dividendo sempre crescerá, porque ele é pago por cada ação que você possui e não pelo patrimônio investido. Lembra que eu falei que o dividendo ele é por ação paga? Então, para que você vai querer olhar para o patrimônio? Não precisa, não é por patrimônio. As empresas não pagam pelo quanto você tem investido nelas, elas pagam pela quantidade de ações que você possui. Então, sempre foque na quantidade de ações, e aí sim, você sempre vai aumentar o seu dividendo e tira o patrimônio da cabeça. Ele só vai te atrapalhar no longo prazo, tá? E mais um motivo para a gente não olhar para o patrimônio, olha só esse exemplo. Uma carteira aí que tem R$ 1 milhão investidos. O patrimônio da pessoa ia de 1 milhão. Só que ela tem péssimas ações e gera aí R$ 1.000 de dividendos por mês. Já uma carteira com 100 mil investidos, que é 10 vezes menos, porém com excelentes ações pagadoras de dividendos, pode gerar os mesmos R$ 1.000 de dividendos por mês, né? Seria o equivalente a 1% ao mês. É só a gente ter 12% de dividend yield, o que não é difícil, e a gente chega a R$ 1.000 de dividendos por mês. Já a pessoa aí que tem péssimas ações, ela tem 1 milhão investido, nossa, 1 milhão investidos, mas gera a mesma quantia que 100 mil. Então, patrimônio não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Foque sempre no dividendo, que vai fazer aí sim total diferença na sua vida, tá? E se você quer aí ficar mais por dentro do que é as ações, como ganhar dinheiro, como investir, aqui no canal já tenho aí 105 vídeos, onde eu falo de ações, falo de dividendos. Todos os vídeos aqui vão te agregar alguma coisa. Então se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá? Deixa o like aí no vídeo. Se você quer apoiar o canal continuar, clica no botão Seja Membro. Só R$ 4,99 vai estar ajudando bastante. Tem um grupo aí com os membros no WhatsApp. Me segue também lá no Instagram, link tá aí na descrição. Lá tô sempre conversando com vocês. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu!